Eu vou falar de outro assunto, mas eu preciso dizer que no pequeno expediente do vereador Marcon, ele quase contemplou o que eu acho. Porque, para mim, o preconceito é quando a gente generaliza. Então, dizer que o poder público tem que dar oportunidade, tem que oferecer formação, é isso. E quem não quer, quem quiser fazer algum tipo de baderna, seja imigrante ou não, deva ser responsabilizado. Qualquer cidadão brasileiro tem que cumprir as leis. E a Constituição fala do cidadão que mora aqui ou do que mora aqui, tenha nascido ou não em Caxias ou no país. Então, eu não acho bom generalizarmos. Aliás, falar em imigrante já é generalizar, falar em africano já é generalizar. Mas eu queria também só dar um relato de, às vezes, a gente acha que tem que incluir, acolher, e temos que fazer isso. Mas quero dizer que não só nas escolas, essas múltiplas culturas, elas ajudam a nós também. Nós, caxienses da Gema, aprendemos muito com essas pessoas de fora, seja do país que vier. A troca de cultura de conhecimento é bom para todo mundo. E nas escolas, mais ainda. Uma vez eu tive a oportunidade de levar um ganês e um senegalês falar para os meus alunos. E o senegalês disse que a maior dificuldade quando ele chegou aqui no Brasil era o idioma, porque ele fala 8 idiomas, 8. 3 de lá, mais francês, russo, espanhol, inglês, e agora não lembro o outro, o português. Mas quando ele chegou, ele achou que todos nós falaríamos inglês. E ele não conseguiu nem no aeroporto do Rio de Janeiro uma pessoa que conseguisse falar adequadamente com ele inglês. E ele fala 8 idiomas. Ele deu uma aula para os meus alunos que eu brinquei com ele. Eu disse, olha, não quero que tu tire meu lugar. Ele falou sobre todos os países da África e depois situou o Senegal. Então, nós temos muito a aprender com eles. O ganês, a mesma coisa. Ele participava de futebol, era jogador de futebol e tinha uma banda em Gana. E teve que vir para cá por situações internas lá do país, de guerra. Então, nós também podemos aprender com eles. Não é só eles que são os coitadinhos que não têm nada a trazer para nós. E em relação à história, sim, muitas vezes a gente tem que reescrever a história. Temos sim, porque a história foi sempre assinada por aqueles que tiveram acesso, e nós, mulheres, não tivemos, indígenas, negros, oprimidos da história, escravizados, não tiveram acesso a escrever a história, então ela tem que ser reescrita assim. Mas eu quero falar nesses minutinhos que me faltam sobre uma situação que nós conversamos aqui na Câmara há um mês, que era a questão das empresas contratadas que contratam as mulheres, as pessoas de higienização e de merendas nas escolas. E só quero fazer um alerta, porque é terça-feira, o dia delas receberem, portanto ainda está no prazo, mas ontem as empresas tinham que pagar o vale-refeição e o vale da refeição e o transporte, tinham que pagar o vale-transporte e não foi realizado novamente. Então, já é o segundo dia que elas estão indo para as escolas sem o pagamento adequado. Como eu falei ali em maio, nos primeiros dias de maio, foi dia 10, então demorou bastante para serem pagas, né? Desde setembro não tem um único mês que essa empresa paga adequadamente, seja o salário ou seja os direitos trabalhistas dessas pessoas que fazem parte do contexto da educação escolar, que participam da educação. E, novamente, já é o segundo dia que elas estão sem o auxílio transporte. Então, quero deixar isso registrado. Nós ficaremos cobrando novamente da empresa, mas também do executivo, que penalize, que faça alguma forma de resolver essa questão da empresa, porque não é justo que a empresa receba no dia certo o valor nosso do poder público e não passe adequadamente para suas contratadas. Era isso, muito obrigada. Obrigada.